podcast Bastidores da Política, nós temos o prazer hoje de bater um papo com um decano aqui da casa, com o jornalista Sérgio Canova, que é assessor de imprensa do deputado Enio Tato, do PT, e que está na casa há 3 décadas, há 30 anos. Tudo bem, Sérgio? Super obrigada. E olha, hoje a gente tem muito a aprender com você aqui, também a dar algumas risadas. Aprender e também ensinar algumas coisas, né? Então. Com Legal. certeza. Bom, eu agradeço em seu nome, Renato, o convite da TV Assembleia para participar desse programa. Obrigado. Sérgio, trabalhando há 30 anos aqui, você trabalhou com 11 deputados do PT. E isso passou por 3 décadas. Que avaliação que você faz de todo esse período, essa vida aqui dentro? Eu posso pedir licença para você, para mim manifestar solidariedade ao povo gaúcho? Com certeza, você é de Lajeado. Exato. Eu nasci, na verdade, num distrito chamado Vila Sério, e hoje é município. E Lajeado é um dos municípios mais castigados pelas cheias. Em um ano, tem famílias que perderam 3 vezes, em 3 enchentes que sofreram. É uma lástima você estar se reconstruindo e vem um baque desse tamanho, né? E aquela tragédia do Rio Grande do Sul, ela é muito de responsabilidade da própria humanidade que não cuidou do meio ambiente. E eu estou preocupado com o futuro do planeta, porque a gente está chegando num ponto sem volta, né? A gente continua desmatando, continua poluindo, continua construindo em locais onde não deve. E eu pergunto, qual o futuro que a gente vai deixar para nossos filhos e nossos netos? Vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar isso? Bom, sobre a sua pergunta, tiveram muitas mudanças, principalmente na questão da informática. Eu, quando cheguei aqui, eu trabalhava com uma máquina de escrever elétrica e tinha aquelas outras manual, aquelas elétricas que fazem tic-tic-tic-tic, barulhento, né? E, da IBM, né? Que eram máquinas da IBM. Exato. E também teve uma mudança, principalmente das 2 últimas legislaturas, do perfil de deputados aqui, e que a política começou a ser feita de uma maneira exacerbada, sem limites. E isso me preocupa, porque o que está em jogo é o futuro da democracia. E nessas 3 décadas, essa questão da tecnologia, é verdade que você que trouxe o primeiro computador aqui para a Assembleia, corre essa informação a boca pequena? Dizem isso, mas eu não posso comprovar, mas tudo indica que sim. Eu trouxe aqui um computador XT 280, que ela tinha a vantagem de você salvar num disquete desse tamanho, que era flexível, né? Então era essa a grande vantagem. E o Silvio Fernandes, o jornalista que é efetivo da casa, que infelizmente faleceu, ele falou para mim que era o primeiro mico que entrou aqui na Assembleia. E ele andou informando isso. E aí chegavam pessoas lá no gabinete da Polícia Secretaria para conhecer esse microcomputador. Isso em 1995. Exato, que eu trouxe de uma campanha do hoje presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que na época ele foi candidato a vice na chapa do Lula. E foi uma novidade, né? Tanto é que tinha gente lá e olha esse que é um micro. E era um micro simples, né? Que a vantagem dele, que tinha corretor, e gravava, e tinha uma película ainda que a gente colocava lá para não cansar os olhos, né? Aquela película, às vezes, um pouco colorida ou não, né? Exato, exato. E em relação a essa questão da tecnologia, os anos foram passando, a casa foi se equipando, isso tornou mais fácil? De que forma isso aprimorou o trabalho no dia a dia? Principalmente com pesquisa, porque o Google salva, né? Qualquer dúvida que você tem, você que entra lá e tem as informações que você precisa para dar uma baliza do texto, daquilo que você vai escrever, aquilo que o deputado pede também. Então essa é a grande facilidade. E não é vergonha nenhuma procurar um sinônimo, procurar no Google? Não, eu faço muito isso e digo com toda certeza. A grafia correta. Exato. Porque a língua portuguesa ela é meio traiçoeira, de repente ela dá umas rasteiras. Uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase e pode até dar guerra. Com certeza. E nós somos do tempo do Aurélio, né? Aurélio é um grande dicionário que pesa quase 10 quilos. Também. Sim. Verdade. E já que estamos falando nessa área de comunicação, de tecnologia, como é que você vê a inteligência artificial hoje inserida nas nossas vidas e também na área da política? Eu acho que é o seguinte, quando está em mão privada, a gente tem que ter muito cuidado porque visa o lucro.
Se eu tiver uma certa interferência do Estado, um controle, um regramento, tudo bem, vamos usar a inteligência artificial. Agora você vê, tem esse magnata das comunicações que ele detém praticamente um monopólio. Ele pode fazer o que quiser, pode manipular, pode mudar o destino, inclusive, de um país. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Você sente alguma preocupação quando Brasília aprova a lei onde fake news não é crime? Sim. É muito preocupante porque as fake news estão tomando conta de tudo. Veja o que fizeram com o Rio Grande do Sul. Numa tragédia dessa, jogar a população contra quem está lá ajudando. Por exemplo, as Forças Armadas. Falaram que estão omissas, isso, aquilo, entendeu? Então é preocupante as fake news. E no dia a dia agora da eleição? Também é outra preocupação, porque a gente viu o que aconteceu nas últimas eleições no Brasil. Ataques sem parar contra a honra de pessoas, muita mentira. Então a gente tem que sempre ir devagar, porque quando chega uma informação, você não pode comprar ela e compartilhar. Você tem que checar, saber a origem, a procedência, e se está correta, e compartilhe. Mesmo às vezes tem informação correta, quando ofende a dignidade de uma pessoa, a gente tem que ter cuidado, porque a honra das pessoas é uma coisa sagrada. Sérgio, como assessor de imprensa, como é que você viu a mudança dos textos, inclusive até de volume de caracteres, em todas essas décadas? E como é que está hoje? Como é que o público quer o que ele pede? O público quer informação sintética, não quer muita palavra, né? Até me lembro de uma coluna como é que chama, da Folha de São Paulo, esse carioca que fez a biografia do Garrincha, ele falou que ele tem que lidar com isso, inclusive ele corta expressões que todo mundo fala assim, faltou alguma coisa, ele fala assim, vai sempre faltar alguma coisa para alguém, porque a alimentação é o Rui Castro. Ah, sim, o Rui Castro. Desculpe, deu branco aqui. Às vezes a gente fica nervoso, porque eu sempre participei do chamado outro lado do balcão, e agora eu estou na vitrine aqui. Então você vê que hoje essa questão da redução dos textos, da objetividade, e não dar mais ou exemplos, ou se estender na notícia, isso as pessoas não querem. Mas como eu tenho cacuete dos antigos, eu me estendo um pouquinho. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sérgio, conta um pouco pra gente. Como é que o gaúcho veio parar aqui em São Paulo? Eu vim aqui com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra para fazer o jornal. Eu cheguei aqui em 85, 3 dias depois do passamento do Tancredo Neves. Por isso, toda vez que eu desço a Rebouças, eu sinto o cheiro forte de rosas ruicadas pelo sol e de velas queimando, que era o pessoal... À frente do HC. Exato, na Rebouças, em frente ao Hospital de Clínica. Eu me lembro muito bem disso. Foi uma comoção muito grande o Brasil perder Tancredo Neves, era o primeiro presidente, né, civil. E você também recebeu, já estando aqui, recebeu o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, uma das maiores cátedras da área de jornalismo. Na verdade, quem recebeu foi o Jornal Sem Terra, que era feito por 2 pessoas, o Vladimir Araújo e por mim. E foi uma série de matérias sobre a violência no campo, que à época corria muito solto. Aliás, até hoje ainda ocorre muita violência, com muitos assassinatos de lideranças rurais. Infelizmente, isso acontece ainda no Brasil de hoje. E daí você veio, então, com o jornal e depois do jornal, da sequência da sua carreira? Aí eu trabalhei na Gazeta de Pinheiros, fiz muito freelancer e depois vim para a Assembleia Legislativa, aqui, onde eu estou praticamente há 30 anos, com 2 interregnos curtinhos. Como funcionário? Como funcionário em cargo em comissão. E você trabalhou com 11 deputados, sempre no PT? Sempre no PT. Eu queria me lembrar que eu cheguei aqui em maio de 95, quando o primeiro secretário era o professor Luizinho de Santo André. E ele chegou aqui e disse, olha, você vai trabalhar já com aviso prévio. Eu, como assim? Eu vou entregar o cargo em 15 de março de 97 e não vou ter que dispensar você. Mas aí ele gostou da cor dos meus olhos, eu fiquei até hoje. E eu queria agradecer aqui pela minha indicação uma funcionária de nome Ioiô.
ela era funcionária efetiva e é casada com o Paulo Frateschi, marido dela, que também o Paulo Frateschi, por coincidência, já foi deputado aqui. Eles me indicaram e eu agradeço eles pela indicação, porque aqui eu construí a minha vida aqui na Assembleia Legislativa, a quem eu sou grato. Ao longo de todo esse período, como é que foi a transação de uma legislatura para outra, ou mesmo de um governo para outro? Por exemplo, de uma legislatura para outra sempre tem a ver aquela expectativa de se vai ter eleição, ou se o deputado que você trabalha vai se eleger ou não. Infelizmente praticamente todos eles se elegeram. E com o governo, a expectativa maior era com relação a quem seria o presidente da casa e quem seria o primeiro secretário, se continuaria com o Partido dos Trabalhadores ou seria com outro partido. Eram essas grandes preocupações que a gente tinha e ainda tem até hoje, né? E no trato pessoal? Olha, eu sempre fui respeitado por todos, porque eu respeito todos, então eu nunca tive problema. Agora você é um campeão de histórias e boas resenhas. O que você tem de interessante para contar aqui para gente? Eu, como falei, essa história do primeiro micro na Assembleia. Uma outra história, essa aqui é um pouquinho mais picante. Eu tinha um telefone Na sua mesa? Que recebia muita ligação perguntando se era do supermercado Pão de Açúcar. Eu falava, não, aqui é da Assembleia Legislativa. As pessoas, educadamente, falavam, desculpe, e desligavam. Passou um tempo recebendo essas ligações e, de repente, elas acabaram e surgiram outros tipos de ligação. Era de barbados, homens, ligando por Disque Sexo. Eles perguntavam, é do Disque Sexo? Eu falava, não, é da Assembleia Legislativa. Eu ouvi um palavrão e aquela batidona no telefone, pum, que chegava, zuniu nos ouvidos. Era sempre assim. Até que um belo dia eu atendi, é do Disque Sexo? Eu falei, não, aqui é do 11º Batalhão da Polícia Militar. A pessoa do outro lado, opa, desculpe, e desligava. Aí cada dia, quando chegava uma ligação, eu inventava um número de um batalhão ou um número de distrito policial. Acabaram meus problemas, nunca mais fui insultado, nunca mais vi um palavrão. E talvez porque, esse palavrão, porque é tudo homem que ligava. Eu acho que eu devia te frustrar a fantasia sexual deles, entendeu? E o pessoal na redação ficava, caía matando também, brincando com você no momento que você recebia essas ligaões e comentava? Não, na redação, na verdade, trabalhava eu e esse colega jornalista, esse Silvio Fernandes. A gente tinha uma salinha que era mais no fundo da primeira secretaria, até por sugestão minha, eu cheguei, olha, não é legal você deixar uma assessoria na parte de trás, vamos chamar para frente. Aí eu passei para frente, mas eu sempre trabalhei com mais um colega comigo. E dava para dar boas risadas em relação a essas histórias? Dava. E o que mais que você pode registrar para a gente aqui? Não, com relação ao deputado Enio Tato, nós temos muitas coisas em comum. Ele é gaúcho, eu sou gaúcho. Ele nasceu na roça, eu também nasci na roça. Ele é filho de descendentes de imigrantes italianos, eu também sou filho de descendentes de imigração italiana. Ele gosta de chimarrão, eu gosto também. Ele gosta de churrasco, eu gosto. Mas agora nós temos um ponto de divergente, que é irreconciliável. Ele é gremista e eu sou colorado. Internacional. E aí a gente trouxe essa rivalidade para o ambiente de trabalho. Então, cada Grenal que acontece, a gente joga uma garrafa de vinho. E eu estou no duplo prejuízo. Tem levado a pior. Porque o Inter tem perdido mais que o Grêmio. Só que ultimamente o Inter tem recuperado. Ganhou 1, 2 partidas. E bom, então meu prejuízo é na garrafa de vinho e na qualidade de vinho, porque eu sempre dou vinho bom para ele e ele sempre me dá vinho reservado. Não, é brincadeira, ele me dá vinho bom também. Essas histórias aí que me mais marcaram. E como é que é trabalhar com o deputado Enio Tato? É tranquilo, mas só que ele trabalha demais. Então, se ele trabalha demais, a gente também tem que trabalhar demais. Trabalha dobrado. É dobrado, entendeu? Mas a gente sabe que política é isso, que a gente tem que se esforçar e tem que acompanhar os passos que o deputado der. Se ele for dar 2 passos, você tem que dar 2 passos. Se ele dá 4, você tem que dar 4. Se ele dá 10, você tem que E você fica só dentro da Lespe ou vai a campo também com ele? Não, por exemplo, em dias, nas audiências públicas, eu trabalho em casa. Por quê? Tem 2 por dia.
Eu começo às 9 da manhã e termino às 11 da É noite. muito extenuante. É muito, porque eu tenho que acompanhar as audiências públicas, e aí o pessoal que vai com ele manda as fotos, eu tenho que redigir todos os textos, tenho que pesquisar quem é. É um trabalho estafante, mas é compensador, porque a gente vê os resultados que as pessoas se veem nas redes sociais do deputado, agradecem, comentam. Então, isso faz parte do dia a dia. Você é responsável pelas redes sociais dele. Tem uma colega eu produzo conteúdo e ela também produz um pouco de conteúdo, mas quem eleva para as redes sociais é a colega Júlia. E é muito trabalho, né? E ainda mais aos finais de semana também, quando ele trabalha, porque, se não me engano, ele também teve no Abraço do Guarapiranga, Sim. recentemente. Um abraço ao Guarapiranga, participou de partida de futebol, e ele não para. E nesses eventos externos tem gente da equipe que o acompanha? Tem gente, pessoas que fazem, pessoas que vão para fazer as fotos e passam para mim, e aí eu vejo quem é, como eu já tenho a memória, muita coisa eu já está registrado na cabeça, então não precisa entrar no Google, no São Google, nosso Salvador. Você é o Google da Lesp. Exato. E em relação a essa questão da existência de deputados polêmicos e até deputados que chegam a quebrar o protocolo aqui. Você me contava uma história anteriormente do deputado Hamilton Pereira. Exato. É uma pessoa muito bacana. O Hamilton, ele gosta de tocar violão e gosta muito de música. Aí, uma certa feita, quando ele era primeiro secretário... Isso na virada do milênio. Ele chamou um grupo de samba para tocar na primeira secretaria. E estava lá somando. E estava para ser votado no plenário o orçamento. E estava uma sessão meio exacerbada, sabe? Os ânimos estavam nervosos. Aí o Hamilton Pereira é o HP1, havia o HP2, que é o Henrique Pacheco, outro deputado do PT, que também gosta de uma música, né? E aí resolveram levar esse grupo para o plenário. Esse grupo tocou umas 2, 3 músicas, relaxou o plenário e fumaram o cachimbo da paz. Olha só que história bacana. Quando ele chegou lá com os músicos, todo mundo olhou meio assim. Foi uma coisa inusitada, porque ninguém interrompia uma sessão, ainda mais de orçamento de final de ano, para levar um grupo musical, né? Então foi uma coisa nova, mas que felizmente agradou a todos e a todas as deputadas. E alguns assessores contam também que antigamente não existia o regulamento para que as sessões tivesse uma duração, que não pudesse passar de um dia para o outro. Então, às vezes, virava 24, muitas horas, né? Sim, principalmente quando em sessões para votar o orçamento. Elas viravam madrugada, chega até 8, 9 horas da manhã do dia seguinte. E a gente tinha que ficar aqui, sofrendo junto com os deputados, né? Uma noite insônia. Hoje em dia já facilita um pouco. Hoje em dia... O novo regulamento. Exato. Aqui, você se lembra a primeira vez que você entrou aqui na Assembleia? Eu tinha entrado antes de... Agora, eu vim aqui na época que a deputada Clara Ante, a Clara Ante era deputada. E tem também uma coisa inusitada que eu vi. Eu estava aqui na entrada do estacionamento, não havia esse prédio anexo. Aí chega 2 senhores engravatados e um tem uns buraquinhos no chão, ele vai lá e começa a tocar no chão e tal. Aí eles foram, a Clara estava conversando com amigos dela, e esses 2 cidadãos voltaram. O mesmo cidadão parou no mesmo buraco e falou: mas, Cláudia, quem é que cara fez isso? O que acontece? Não, esse é um deputado. Ele tem toque. E você não sabe, é o maior. Ele era médico e ginecologista. Ele tinha toque. Inclusive, o nome eu não vou citar o nome, sim, mas ele era conhecido porque no plenário, onde tinha um furinho, ele ficava enfiando o dedo. Quem é antigo aqui, os próprios deputados conhecem a história e sabem que é verdadeiro, que ele tinha toque, sabe? Entendi. Mas se você se recorda da sensação de ter entrado na Assembleia ou de ter visto a grandiosidade aqui do Palácio, 9 de julho? Não, eu sempre tive admiração pelo poder legislativo, né? Porque ele é um dos tripés da democracia. E quando eu sempre entrava aqui, eu me sentia meio que realizado em ver o templo da democracia funcionando.
ao longo desses anos? Como é que você vê a participação, os diálogos, o próprio exercício da democracia aqui na casa? Eu falei que nas duas últimas legislaturas esse exercício está sendo um pouquinho complicado por causa das posições antagônicas que tratam adversários como inimigo. Isso na democracia não pode ser assim. Você tem que tratar as pessoas como adversário no campo das ideias, sem ataques pessoais, sem agressões, sem baixarias, sem xingamentos. Então, eu acho que isso é uma coisa complicada, que a gente tem que pensar como é que vamos superar essa fase aqui. Né, tem que ter uma transição para uma fase de mais diálogo, de mais abertura, de mais tolerância. Cavalheirismo. Cavalheirismo, mais compreensão, de aceitar a opinião do outro, mesmo que seja diferente da sua. Então essa é uma preocupação que eu tenho, porque o radicalismo sempre gera consequências imprevisíveis e danosas. Você se recorda de grandes mobilizações, grandes manifestações aqui na Lesp? Sim, de professores, de sindicalistas e ultimamente de estudantes, né? E infelizmente todas essas manifestações, uma coisa que eu vi é uma repressão muito forte. Eu acho que a repressão ela é desproporcional ao que as pessoas tentam fazer aqui dentro. Então também tem que ter uma compreensão maior que a democracia é ouvir o contraditório. Você viu mudança na ação aqui dentro da Lesp após aí esses 30 anos do PSDB, de toda essa dinastia do PSDB agora para os republicanos, com a saída do Alckmin, Rodrigo Garcia, antes João Dória, José Serra, e agora com o governador Tarcísio de Freitas? Em termos de mesa diretora, não, porque todos têm compromissos de cumprir com o regimento interno, de diálogo, entendeu? Eu acho que eu vejo mais a diferença no comportamento individual de deputados e deputadas. Agora, com relação à mesa, não, até porque ela tem consciência do seu papel, que é administrar o maior legislativo estadual do Brasil. Então, quanto a isso, tranquilo, acho que todos eles respeitam o regimento interno e estão fazendo um bom trabalho, a meu ver, né? E o cafezinho aqui dentro é importante, Sérgio? É importante. Mas ele teve uma importância maior ainda, né? Conta pra gente. Porque lá no subsolo tinha o Café dos Deputados, que era um salão amplo e que havia, inclusive, junto ao Café dos Deputados, cabines de rádio. Tinha umas 4, 5 cabines. Eu, como repórter, cheguei a cobrir vários eventos aqui nas cabines. Porque na época as emissoras de rádio tinham até setoristas aqui. Então aí eles pegavam os deputados que iam para o café e já levavam para o estúdio para fazer uma entrevista. Mas então o café já teve uma importância maior aqui, porque tinha um lugar exclusivo, né? E eu adoro café. Como é que você vê essa questão hoje da política não ter mais setoristas, não ter jornalistas acompanhando o dia a dia de uma casa, seja aqui, seja na Câmara Municipal? Isso é ruim para o parlamento como um todo, né? E essa falta como é que chama, de setoristas se deve muito, muito, muito à passagem da imprensa tradicional para a imprensa eletrônica. A precarização. Não. Com o advento da internet, começou a minar principalmente a imprensa escrita. Então, eles não têm mais condições de estar mantendo setorista. Isso também, por um outro lado, burocratizou muito o jornalismo. Aí virou meio que opinativo, porque você já viu um grande jornal hoje do Brasil, Estado, a Folha de São Paulo, o Globo, fazer reportagem de campo, pautar um repórter, um fotógrafo, ficar uma semana atrás de uma notícia. Com exceção da tragédia do Rio Grande do Sul? Mas isso todo mundo se desloca para lá, porque a grandiosidade da tragédia obrigatoriamente forçaria isso. Mas eu falo assim, investir em reportagem, aquela coisa não tem mais, entendeu? Então a internet, por um lado, facilitou a vida das pessoas, mas por outro lado, quebrou o jornalismo tradicional. Essa é a grande verdade. E criou essa acomodação, até por limitações financeiras, de um jornalista ficar só dentro da redação. E, aliás, isso também levou a um outro problema, que foi a editorialização das matérias. Então, viraram matérias opinativas.
entendeu? Então não é tratar o fato como ele é você interpreta o fato. E cada um tem a sua interpretação. Muitos vão discordar, outros vão concordar, que é ao contrário de uma matéria jornalística que era isenta. Entendeu? Que se reporta. Houve os dois lados. Exato. Você coloca os fatos como eles são, aí todo mundo tira a sua conclusão. Você acha que a inteligência artificial pode prejudicar ainda mais o jornalismo? É daquilo que eu já tinha falado antes, né? Se tiver algum regramento, onde o Estado. Eu não estou falando que eu não sou intervencionista, que o Estado tem que botar mão. Mas não digo nada. Mas tem que ter algum controle. Se tiver algum controle que põe limitações, eu não vejo problema. Mas em relação à qualidade do profissional? Olha, isso é uma dúvida que só o tempo vai responder. Eu não sei te adiantar. Quando chegou a internet, todo mundo achava que ia ser um problema. Mas criou problemas, mas também muitas soluções. Entendeu? Então, eu acho que só o tempo responderá essa sua indagação. Quais outras histórias curiosas você tem aqui do prédio da Assembleia? Olha, eu acho que o meu repertório de história já está um pouquinho no final. Mas eu me lembro também Era uma época que tinha muitas festas aqui. Inclusive, na época que o Paulo Kobayashi ele era presidente, ele fazia umas festas muito legais aqui, porque era regada sushi de primeira, ele é japonês, entendeu? Eu adoro sushi sashimi, então eu me esbaldava no sushi. Mas era uma época boa do Paulo Kobayashi também, eu me lembro dele do PSDB, só para não falar do pessoal do PT, né? Entendeu? Era uma época boa, era uma época de muita festa. E você sabe que essa época de festa praticamente acabou. Tem também as festas, chamadas festas da garagem, que quem promove elas é o deputado Edmir Chedi, é uma das festas que mais gente atrai aqui da Assembleia, porque eles abrem para os terceirizados, entendeu? E ele faz porco e boi no rolete. É uma festa. Essa ainda não tive o prazer de participar, não. Essa lota a garagem. Por isso que é a festa da garagem. E teve uma vez que fizeram no pátio do estacionamento da Assembleia, porque botaram, na verdade, 3 bois no rolete. Se fizesse aqui na garagem, ia fumaçar tudo. Ao longo desses 30 anos, dessas 3 décadas, nós tivemos inúmeros velórios aqui no Hall Monumental, que até como a Assembleia Legislativa fica conhecida nacionalmente. De todos esses, quais mais lhe marcaram? O do Senna me marcou muito, porque eu acho que foi uma maior multidão que a Assembleia reuniu aqui, foi no velório do Ayrton Senna. Eu vim aqui porque eu era fã dele, eu acordava de madrugada para assistir as corridas dele. E depois que ele faleceu, a Fórmula 1 para mim perdeu a graça. Eu me lembro que foi uma coisa fantástica. E que foram, acho que 2 ou 3 dias, teve toda a preparação. Exato. Esse eu acho que foi o velório que mais gente atraiu. E a emoção de se despedir do Ayrton Senna foi muito forte, foi muito, muito bacana. Sérgio, antes de encerrarmos aqui o podcast Bastidores da Política, você é de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Você iniciou, inclusive, estendendo a sua solidariedade a todo o povo gaúcho. Que lição que os deputados podem tirar, os deputados aqui do Estado de São Paulo, da Alesp, podem tirar desse episódio no Rio Grande do Sul? Eu acho que, como compete aos deputados fazer lei, eles devem ver com olhos mais benignos a legislação ambiental. Não podemos flexibilizar e liberar geral. Vamos dar uma olhada com mais carinho à legislação ambiental, para pelo menos preservar o que a gente tem e, depois de preservar, recuperar aquilo que possa ser recuperado. Porque eu já falei antes, a gente está chegando a um ponto aqui de o planeta, a destruição do planeta, que pode ser sem volta. E nós precisamos impedir isso. Em relação à questão de equipes para conter ou para atuar em desastres, para verbas para serem investidas nisso, você acha também que os deputados podem se debruçar? Sim, pode e deve.
principalmente a partir dessa tragédia do Rio Grande do Sul, direcionar mais verbas para as defesas civis e para estudos de impacto ambiental para tentar reverter essa catástrofe anunciada lá no Sul. O mundo precisa disso, né? E demais. Já passou da hora. E já passou da hora. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Demos boas risadas aqui. Muito obrigada. E foi uma honra tê-lo entrevistado. Obrigado para vocês da TV Alessio e em particular para você, Renata. Muito obrigada. Olha, o podcast Bastidores da Política fica por aqui. Hoje, com o prazer enorme de entrevistar o jornalista Sérgio Canova. Muito obrigada e até qualquer hora.